Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu sou o Johnny Benetti e eu acho que hoje eu vou ficar só assistindo esse conteúdo porque é um conteúdo muito top que a gente vai trazer hoje, né, Renan? Com certeza. Uma extensão, na verdade, né? Para o pessoal saber, a gente acabou de sair de uma reunião com essa galera que tá aqui hoje e agora a gente tá gravando o podcast. Então a gente tá bem aquecido também, bem preparado. Vai ser um podcast bem legal. Renan, líder de negócios da WePlan, e cara, tava com saudade já. Já tava... fiquei, acho, 2 ou 3 episódios de produzir conteúdo. Cara, achei que não ia chegar nesse momento. Que vício bom, né, Renan? Que vício massa. Sentir, assim, o prazer de criar conteúdo, passar conteúdo e entender que tem pessoas ouvindo lá do outro lado e recebendo nossa missão aí, nosso propósito. Massa. Legal. Diego aqui com a gente também. É isso aí, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. Também estava aí alguns dias afastado das gravações do podcast, em decorrer aí das rotinas do nosso dia a dia. E hoje a gente vai trazer um conteúdo bem legal, bem relevante, que é educação. Maravilha, casou bem com o propósito da WePlan. Inclusive é uma iniciativa nova. Renan, apresenta aí os convidados, faça as honras e diz pra gente aí quem que você trouxe. Cara, então a gente tá hoje com a presença aqui do Ricardo, da Silviane, pessoal da Blenduca, que a gente conheceu recentemente. Já faz bastante tempo, já pelo entrosamento aí, por tudo que a gente vem construindo. E posso dizer que são as pessoas certas pra gente falar de um assunto, como o Diego falou, extremamente importante e que a gente já vem falando há bastante tempo aqui na WePlan, que é sobre educação. Então, Ricardo, Silviane, muito obrigado por vocês terem aceito o convite. E aí vou deixar aí a bola pra eles. Porque tem aquela pergunta que tu faz sempre, né, Diego? Então vou deixar pra ti. Se vocês comem pão, vocês frequentam a fila da padaria, né? Então a gente pergunta sempre aí quem é o Ricardo, quem é a Silviane na fila do pão. Quando alguém bate nas costas ali, e aí, o que você trabalha, o que você faz? Então conta primeiro a tua história pessoal aí, Ricardo. Qual é teu background, o que você estudou, pra galera entender quem tá por trás da voz do Ricardo aí. Legal. Primeiramente agradecer, pelo convite. A gente está muito feliz de estar compartilhando conhecimento. Assim como o Renan comentou que estava com saudade já. É uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, é uma coisa que pulsa dentro da gente e é uma coisa que a gente acredita, que a gente só pode realmente mudar o mundo compartilhando aquilo que a gente sabe. E a gente faz o nosso melhor, Silviane, para a gente conseguir colaborar nesse sentido. Quem é o Ricardo na fila do pão, Bom, o Ricardo na fila do pão geralmente é um cara com fome, Porque, enfim, eu tô aí para comprar um pão, Mas um cara tranquilo, um cara centrado. Eu sou aqui da região mesmo, sou aqui de Santa Catarina, um pouquinho mais pro interior. Então eu cresci, numa cidade pequena chamada Tunápolis. Fica próximo aí da região de São Miguel do Oeste, é umas 2h30 aqui de Chapecó, onde a gente tá extremo oeste, de Santa Catarina. Oeste, isso. Vivi ali nos meus 10 primeiros anos e aí eu tive uma grande mudança na minha vida quando minha família se mudou para Fortaleza, no Ceará. E lá eu continuei, fui crescendo, passei minha adolescência e isso foi me moldando como pessoa, porque tu sai de uma cidade pequena, do interior, e vai para uma grande capital, com uma cultura totalmente diferente, longe de amigos, longe de tudo que você conhecia. Isso te molda como uma pessoa. E isso, querendo ou não, me moldou também como um empreendedor, como um empresário. Embora ainda demorei para ter realmente essa visão que eu queria empreender. Embora eu já fizesse isso há muito tempo. Então, eu comecei, enfim, terminei ali meu ensino médio, meus estudos. Sempre fui uma pessoa que gostava dessa parte tecnológica, gostava de games, eu gostava de jogar futebol, gostava de esporte, sempre fui um cara muito competitivo, tá? E aí entrei então e passei no curso de computação, engenharia de computação. Que eu sempre fui para essa parte tecnológica. Eu, quando criança, era aquele cara que baixava as músicas dos amigos e gravava hackeava o CD. Mais um. Eu também fazia gravação de CD. Que consertava o computador dos amigos, arrumava o celular do pai, da mãe, Então essa parte tecnológica sempre estava muito pulsante dentro de mim. E aí eu passei então num curso de uma graduação em engenharia de computação. Me formei, E foi quando, então, eu vou continuar meus estudos, eu quero entrar na área de docência, eu quero entrar na área de educação. Eu já tive uma boa experiência durante esse período da minha graduação, trabalhando na área também, então isso foi uma coisa que eu sempre tentei acoplar.
E é isso, acho que me acelerou um pouco, acredito, porque embora seja novo ainda, mas eu já tenho muita experiência, não só na área de educação, mas também na área técnica, atuando como programador, desenvolvedor, gerente de projetos, né, engenheiro de software, então toda essa parte mais tecnológica eu já tive a oportunidade também de trabalhar. Finalizei a minha graduação, entrei no mestrado em Porto Alegre. Decidi voltar para o sul, né? Tava com saudade do frio. Sai de uma ponta a outra do país. Viajei de volta, né, o país inteiro. Aí fui morar sozinho no sul, né, em Porto Alegre, uma capital grande novamente. Fiz meu mestrado por lá, também na área de computação, na área de inteligência artificial. E aí foi um grande, assim, sabe aquele... Né, o Juscelino fez aquele Brasília 50 anos em 5, né? Uhum. Eu costumo falar que foram meus 30 anos em 3, em Porto Alegre, no que tange ao meu desenvolvimento pessoal, profissional, sabe? Legal. No que tange as experiências que eu tive lá dentro, no que tange a, sabe, até morar sozinho num local novo, sabe? Passando por tudo isso. E aí foi ali também que eu evolui profissionalmente, onde, né, eu me casei, onde eu tive minha filha, né? Comecei a construir tudo isso lá em Porto Alegre. E aí foi quando eu conheci aqui a Silviane. E aí ela me tirou de Porto Alegre e me levou, uma vez que eu terminei o mestrado. Ela é culpada. Você é culpada aí? E foi na fila do pão essa conversa? Mais ou menos assim. Foi mais ou menos assim essa conversa aí, o que aconteceu, né? Na época, eu trabalhava como coordenadora de um curso de tecnologia e eu precisava de um professor. E, por coincidência, a irmã do Ricardo era minha professora de Pilates. E ela disse, tem um irmão que está fazendo mestrado na URGS. E aquilo ligou aqui, né? Eu disse, é ele. Porque, assim, é difícil você trazer para o interior uma pessoa que não tem essa vivência. Ninguém quer sair das capitais, né? E aí, então, nós marcamos uma entrevista. Eu lembro que na época, acho que a gente era pelo Skype ainda, né? Skype. E aí começamos a conversar, né? E aí eu notei o interesse dele em trabalhar no curso de Tecnologia da Informação. E aí o Ricardo veio a se somar, né, aquele time, e foi muito bom. E desde então, aí, nós já desenvolvemos vários projetos juntos. E por isso, né, chegou aí a hora... Foi 2015, né? Foi 2015 que a gente... que eu fechei o mestrado ali, né, foi 3 anos a duração. Teve mudança de projetos, estava trabalhando na área também, né? E aí eu queria entrar numa faculdade, né, numa instituição de ensino. E aí a Silviane me chamou, e eu estava num momento de vida também, onde eu tinha acabado de nascer minha filha. E aí imagina, né? Tu tá meio que sozinho numa capital, filho pequeno, começando a tua carreira, terminando o mestrado, tu tá naquele, né, turbilhão, e aí veio uma oportunidade, então, de ingressar ali na então FAI Faculdades, né, num curso de Sistemas de Informação, ali com a Silviane. Gestão da Tecnologia da Informação, na verdade, ETI, né. E aí foi uma época muito rica também, onde eu pude, né, ter essa experiência de docência. E aí eu passei daquele professor que falava a noite inteira, 100% da aula, das 7 às 10h30, coitado dos alunos. Aí eu só sei que a Silviane me chamava assim, Ricardo, tudo bem você não cumprir toda a ementa, não tem problema. O importante é que os alunos aprendem pelo menos parte dessa ementa aqui. Mas deixa eu contar essa história então, né? Porque assim, aí os alunos chegaram um dia e disseram, prof, ele liga o primeiro slide lá, ele abre a tela, assim, e dispara. Metralhadora, assim, ele vai com tudo, assim, conosco aqui, e a gente não entende nada, prof. A gente não entende nada. O sotaque não ajudava também, né? Né? Então, assim, e aí entra muito essa questão que depois a gente vai falar, né, sobre a aprendizagem em si, né? E aí eu lembro de chamar o Ricardo e ele me olhar assim, né, ele não estava entendendo o que eu estava querendo dizer para ele, que na verdade o que importa é aquilo que o aluno retém, é aquilo que a pessoa aprende, é aquilo que transforma, e quando ele tem esse sentimento de que realmente ele aprendeu algo, né? Porque às vezes você faz essa chuva, traz essa chuva, essa metralhadora de conhecimentos, mas ele não consegue captar. E ele só vai ver sentido naquele conhecimento que está sendo compartilhado quando ele consegue aplicar, quando ele consegue internalizar. Então, essa é a grande virada de chave, né? E aí foi assim, né? E aí eu comecei a estudar sobre aprendizagem. Aí você... Depois de ter esse feedback, perceber que os alunos... Eu tinha muito conhecimento técnico, eu sabia do que eu estava falando, só que, tipo, eu tinha 20 horas para lidar com uma ementa gigantesca. E aí, caramba, vou ter que turbinar aqui para dar atropelar os negócios, né? Da ementa, né?
tudo certinho ali, eu queria cumprir tudo, só que aí eu não tive essa visão. Quem era esse aluno que estava aí comigo? Entenderam? Como é que ele realmente aprende? Como é que eu posso passar? Porque assim, eu repliquei tudo aquilo que eu tive durante a minha graduação, com os meus professores, né? Que sempre foram professores mais de aulas expositivas, mas era um outro perfil de aluno. Era uma instituição federal, era um outro perfil de aluno, que sabia já estudar um pouco mais, tinha mais tempo para isso. O meu alunado ali, né? O nosso alunado ali, na época, ele trabalhava o dia inteiro, sabe? Ele estava entrando numa faculdade, aí tu vem turbina com um monte de coisa técnica. Caramba, não conecta. Qual é o método que eu vou utilizar para que realmente essa pessoa aprenda? Exatamente. E já aproveitando o gancho da Silviane, então você vem dessa área da educação, da docência. Explica para nós qual é o teu background e o que trouxe então a Silviane a se conectar. Conta um pouco da tua história pessoal aí. Olha, não vamos muito longe então, né? Porque a história é longa, mas assim, eu também saí de uma cidade muito pequena no Rio Grande do Sul, chamada Caçapava do Sul, e a minha formação, eu sou analista de sistemas de formação. Então, sempre tive esse viés voltado para a tecnologia e para a inovação. E aí, a partir de então, eu fui fazer um mestrado na engenharia elétrica em Porto Alegre, né? Então, eu venho de uma área bem hard, assim. Muito técnica, né? Os dois. Totalmente, uma área né? totalmente técnica, né? Mas eu sempre gostei muito de pessoas, de inovação, de tecnologia. Sempre fui muito conectada com isso. E aí, onde que eu vi, né? Eu me espelhei muito nos meus professores, tive ótimos professores no mestrado e que tinham muito conhecimento. E eu sempre acreditei nesse poder transformador da educação a partir do conhecimento. Sempre acreditei nisso. E aí isso fez com que eu pensasse, poxa, eu posso ser professora também. Eu posso compartilhar o meu conhecimento, né, que eu tenho na área técnica de outras formas. E aí eu ingressei nessa carreira docente, fui professora de cursos técnicos lá em Novo Hamburgo, né, que a gente estava falando. Descobriu que temos essa cidade aí em comum, né, nas nossas vidas. O Renan também é rodado, viu? Meu nossa. Deus do céu, cara. A gente traz os convidados aqui, ele já o conhece, já ouviu falar de algum lugar. Tem algum parente, né? E aí eu me apaixonei por esse universo, assim, porque eu vi, assim, o quanto o compartilhar conhecimento podia transformar a vida do outro. E a gente transforma, quando você transforma uma pessoa a partir da educação, quando ela sente esse poder que ela é capaz de aprender, ela não transforma só a sua própria vida. Ela transforma a vida da sua família e de todo o entorno, de toda a sociedade, de todas as pessoas do seu grupo familiar e que estão próximas a ela. E aí foi isso. Aí, em 2010, eu atuava como analista de sistemas em uma empresa bem conhecida, a Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, né, a CE. Eu era analista de sistemas e eu fui desafiada a criar um curso de tecnologia na cidade de Itapiranga, na FAI Faculdades. E aquilo brilhou os meus olhos. Eu pensei, poxa, né, vai juntar tudo aquilo que, minha vontade, que eu gosto, essa parte de inovação. Eu sempre fui muito intraempreendedora em todos os locais que eu trabalhei. E aí chegou o momento, né? Assim, no momento deu frio na barriga, né? Eu vou para uma cidade, trabalhava em Porto Alegre, morava em São Leopoldo. Vou para uma cidade que tem na época tinha 7 mil habitantes na cidade. E aí foi um grande desafio. Se esconder do mundo. E a partir, né, dessa oportunidade que eu tive, eu fui desenvolvendo essa veia empreendedora. E aí eu brinco que eu estou sempre pensando em como solucionar problemas. A minha cabeça é essa, né? E isso é um background da área de tecnologia, porque a gente tem isso na veia. Exatamente. Né? A gente aprende DNA, né? a criar algoritmos para resolver um problema. E aí, quando o algoritmo não sai ou você não resolve o problema, ele fica na tua cabeça matutando e você se torna um ser humano resolvedor de problemas. É nativo da nossa natureza. Exatamente. E isso é uma coisa que é muito forte em mim e na Silviane, né? É justamente essa facilidade em criar métodos, em sistematizar. Então, esse nosso background tecnológico nos ajudou dentro da própria instituição, né, onde a gente vem atuando até então, para o quê? Criar esse curso, ser efetivo na gestão dos documentos que estão lá, ser efetivo na gestão da aprendizagem, de tudo isso. Tanto que a gente foi convidado, né, Silviane, a inicializar ali dentro da instituição o núcleo de educação à distância. É credenciar a instituição como um todo para poder ofertar cursos à distância também. Aí pronto, aí juntou a educação com tecnologia, daí era nosso chão, era o que a gente gostava.
E a gente começou a viajar o Brasil inteiro para entender o que as outras faculdades estavam fazendo sobre isso. Fomos nos mais especialistas nesse sentido, fomos nos maiores eventos do Brasil, né, no que tange a educação à distância, e entendemos esses modelos híbridos de educação, entendemos esse modelo de educação à distância, e dentro dessa instituição, né, a gente montou e credenciou, né, nota máxima ali para a oferta de cursos à distância, e desde então, já fazem agora 5 anos, né? mais ou menos. A gente veio para Chapecó, montamos aqui, credenciamos então ao CEF para poder ofertar esses cursos. Estamos ofertando e hoje toda a instituição ela é o que nós chamamos híbrida. Porque todo curso lá, seja ele presencial ou à distância, ele possui uma carga horária, né, à distância. E a gente une esses dois momentos de uma forma que realmente a aprendizagem é elevada. Então, por exemplo, eu uso o melhor da educação à distância e o melhor do presencial. Como é que eu faço isso? O que é o melhor da educação à distância? É oportunizar flexibilidade para o aluno, é oportunizar uma organização prévia de materiais em uma plataforma, é usar a tecnologia para realmente medir a aprendizagem dos alunos que estão chegando ali e proporcionar aos alunos uma autonomia e uma flexibilidade do tempo, do ritmo. Se eu estou numa sala de aula presencial, quem dita o ritmo da aula é o professor. E a gente sabe que cada pessoa aprende de uma forma diferente. A velocidade como eu aprendo e como o Diego aprende é diferente. Exatamente. Sim, justamente. E se eu estou numa sala de aula com o professor, daqui a pouco o Diego está pegando, o Renan, opa, ali eu tive dúvida, eu tenho que assistir de novo. Eu vou ter que retomar as anotações. Se eu colocar isso num vídeo, cada um assiste quantas vezes quiser, no seu ritmo, no seu tempo. E esse é o melhor do online. O que é o melhor do presencial? É isso aqui, ó, essa interação, esse olho no olho, essa mão na massa, é levar para laboratório, é fazer estudos práticos. Então a gente implantou esse modelo híbrido na instituição, credenciamos ela. E a gente começou a ver, né, que aí surge já um pouquinho agora a história da Blenduca. Da Blenduca, que existia um mercado carente, né, com essa necessidade de também ter o seu braço educacional, né? As empresas, elas precisam investir em educação, elas precisam preparar os seus colaboradores, elas precisam compartilhar conhecimento. E essa visão, ela surgiu muito a partir da pandemia. Nós vimos aí muitas pessoas indo para o digital, muitas pessoas que não sabiam como fazer. E aí a gente juntou toda essa nossa expertise aí desses anos trabalhando com isso. E aí nasceu a Blenduca. Nasceu essa empresa, assim, que ela vem forte com esse DNA transformador naquilo que a gente acredita, né, nesse poder da educação e de gerar novos negócios a partir da educação. Então, a gente trabalha, né, dessa forma e tem dado certo, né, Ricardo? E vale ressaltar também, né, Silviane, a pandemia. Porque, assim, a gente que trabalha na área de educação, não só da área de educação, todas as áreas foram, né, afetadas. Mas a área de educação, assim, foi fortemente afetada. E, assim, nos obrigou ali, né, 17 de março de 2020, lembra a data, assim, até hoje, a gente teve que virar toda a instituição do modelo híbrido ou presencial para um modelo totalmente digital, onde estavam todos os alunos em casa, todos os professores em casa, e dado esse background que nós já tínhamos construído ali, a gente conseguiu não alterar um dia o calendário acadêmico da instituição. E nós fomos muito rápidos, né? Muito rápidos, assim, porque outras instituições, até com recursos tecnológicos muito maiores que os nossos, não conseguiram fazer essa virada de chave. Mas justamente por isso, e assim, aí lá no início a gente deu muito a cara para bater, né? Porque assim, as pessoas não acreditavam na educação à distância, não acreditavam no ensino híbrido, só acreditavam no presencial. Então precisou vir essa pandemia para mostrar e para virar essa chave. Isso que vocês comentaram da velocidade que vocês conseguiram fazer essa transformação, muitas vezes é o que define se tu continua no mercado ou não, né? Se diz muito que o grande diferencial competitivo de mercado hoje em dia não está mais nem na tecnologia, no acesso, já esteve no domínio do hardware, já esteve no domínio do software, mas hoje quem consegue se adaptar e aprender mais rápido que o concorrente é quem vai ficar no mercado. Então, tanto como educação, você aprender mais rápido, assimilar mais conhecimento, evoluir mais como pessoa, como profissional ou como empresa, instituição, como também você trabalhar com as ferramentas que você tem para se moldar e ser flexível aos momentos de mercado, porque o mercado muda o tempo todo. A pandemia mostrou isso, que teve um plot ali
Mudou totalmente o tipo de consumo do material que vocês tinham. Então, quem estava ali mais propenso, mais flexível àquele tipo de mudança, respondeu mais rápido e saiu na frente, né? Exatamente. E a gente costuma dizer que mudou o canal, né? O canal era um momento presencial e ele passou a ser um momento online. Só que aí, nesse momento online, nesse novo canal, a gente começou a ter vários obstáculos. Desde a internet do aluno, desde um espaço, de um ambiente adequado para ele estudar em uma casa, que às vezes ele teria que dividir, às vezes ele tem que ficar no celular, no meio da sala, porque ele não tem um cômodo adequado para estudar, ele não tem, às vezes, um ambiente silencioso, ele não tem um local. Então, esse já é um obstáculo. Mas, além disso, e aí não só pensando no aluno, o próprio professor, que estava acostumado a vida inteira, né, e ambientado numa sala de aula, e agora ele tem que lidar com esse monte de recursos tecnológicos, né, que estão aí à disposição para que a gente consiga reter a atenção dos alunos. Se em sala de aula presencialmente é difícil, imagina online. Aí ninguém quer abrir câmera, aí eles ficam no celular, aí não sei o quê. Então é um desafio enorme. Foi um desafio enorme, né, Silvia? Foi um grande desafio, assim, porque o professor ele precisou se reconstruir. Ele precisou olhar para si mesmo e pensar, poxa, agora, com essas ferramentas que eu tenho, o que eu faço? E quando nós retornamos para o presencial, alguns alunos não puderam retornar. E aqueles que ficaram, então o professor, além de lidar com aqueles que estavam presencialmente, trabalhar a sua aula ali, ele precisava dar atenção para aqueles que estavam online. Então, para o professor, isso foi muito desafiador, assim. Nossa, e aí nós buscamos, né, várias ferramentas, metodologias, até mesmo a questão do próprio Google Meet ali, né, as ferramentas que ele mesmo, que o software disponibilizava, para que a gente pudesse promover essa interação, né? Mas isso não foi fácil, assim, né? E não são todas as pessoas que têm, né, essas características mais voltadas para o digital. E aí foi um ponto assim, que nós observamos muito, né, como isso se construiu em cada pessoa. Porque você, bem como você disse, você é diferente, você tem uma pegada mais tecnológica. A outra pessoa ela tem muito conhecimento, mas aí ela tem dificuldade nessa parte da tecnologia. Eu imagino que esse fator humano tenha sido uma das maiores dificuldades. Tem uma frase do Sérgio Sacani, que ele é geólogo e astrônomo, ele tem o canal Space Today, e hoje ele conduz lá o canal de podcasts do Flow, que é Ciência Sem Fim. Ele fala assim, a tecnologia ela tá dominada. O que não tá é o ser humano. Então, ele dá o exemplo, colocar uma centena de pessoas numa nave e levar para Marte, a gente já tem a tecnologia, já tem o foguete, a gente já sabe a rota, a gente calcula tudo, é matemática, é algoritmo. Agora, o fator ser humano, quem vai estar dentro daquela nave, comportamento, como cada um vai reagir, como cada um vai receber a tecnologia. Eu acho que é disso que a gente está falando. Exatamente. E aí numa sala de aula é a mesma ideia, né? Numa aula qualquer. Agora que eu passei eles para um momento online, eu tenho essas barreiras, esses obstáculos, né? E assim, o próprio processo de ensino-aprendizagem já é desafiador. Então a tecnologia, nesse cenário, ela não pode ser obstáculo. E aí vem realmente da necessidade de nós buscar soluções, treinamentos, né, e fazer todo esse trabalho necessário, metodologias, para que, né, a gente consiga minimizar o máximo possível essa barreira tecnológica e esse distanciamento. E por que a gente está contando tudo isso? Porque eu acredito, né, que isso foi chave para o surgimento da Blenduca. Por quê? Porque isso nos forçou, toda essa história, né, a entender não só, né, a educação formal, mas também como fazer de uma educação no modelo à distância, no modelo híbrido, como treinar as pessoas, como realmente as pessoas aprendem em diferentes cenários. Então tudo isso nos deu um background muito grande. E aí, tanto que no surgimento realmente da Blenduca, quando a gente começou a ver que muitas outras instituições estavam passando por essa dor, né, de ter essa virada, de continuar tendo qualidade mesmo à distância, a gente pensou, caramba, vamos tentar ajudar as instituições a fazer essa virada também. Só que daí a gente começou a perceber que não era bem isso que nos engajava. O que nos engajava mais? Até porque a gente começou a ver, né, o mercado informal de educação crescendo demais durante a pandemia. O que é esse mercado informal que a gente diz aqui, né? É esse mercado do especialista,
É esse mercado da empresa que está treinando seus colaboradores, que é mais ou menos o que vocês aqui da WePlan estão planejando também, né? Perfeito. É o que brilhou o olhinho da WePlan, na verdade, né? Isso faz a questão de educação, a questão de levar a informação, isso tá no DNA da WePlan e tá no DNA do Renan, do Diego, desde antes de tudo isso existir. A gente fala aqui desde os primeiros podcasts, onde a gente gravou, que um dos nossos principais motivos de estar aqui é levar informação, é levar conhecimento. O próprio podcast é um exemplo. O próprio podcast é para isso. E a gente sempre vem pensando, cara, a gente tem que criar o nosso braço educacional. Precisamos fazer isso, precisamos fazer isso. E aí, quando a gente recebeu a indicação de um amigo nosso, que a gente não fazia ideia que existia a Blenduca, e ele falou, converse com o Ricardo e com a Silviane, que isso aqui vai encaixar como uma luva pro negócio de vocês. E aí, vamos lá, vamos conhecer. A gente marcou, né, a primeira reunião, fizemos uma videoconferência, e aí a gente falou, cara, é justamente isso que a gente precisa. Nós somos especialistas no nosso ramo, mas a gente não tem conhecimento para montar literalmente um roteiro, um treinamento, o método, isso. Qual que vai ser o método que a gente vai utilizar para passar isso para os outros? Eu tive durante a minha vida uma experiência de trabalhar como professor de informática. Durante um período também eu fiz um trabalho de promotor de vendas, então eu tinha que ensinar, auxiliar as pessoas a vender. Isso sim me deu uma bagagem, mas eu não tenho o conhecimento que tem uma estrutura, tipo uma faculdade. E aí quando a gente ficou sabendo que a Silviane e o Ricardo tinham colaborado para a construção do ensino híbrido dentro da UCEF, que é uma faculdade local aqui renomada, a gente falou, pronto, é com eles que a gente vai fazer. A gente já tinha comprado a ideia deles antes deles apresentar para nós. E eu acho que tem um ponto também que a gente vinha, até o Diego mencionou que a gente já vinha conversando sobre isso há bastante tempo, e é uma percepção que a gente olha para o mercado, porque não sei se posso dizer assim que é a educação corporativa do futuro ou presente, né? Presente e futuro, porque isso já está acontecendo e, né, principalmente agora na pandemia acelerou muito isso, né? Mas a gente vê que é muito mais empresas olhando de dentro para fora, externalizando isso, né? Mais ou menos pegando todo esse ecossistema que você cria ao redor de empresa, vamos pegar a própria WePlan, né? Pegando os stakeholders que cercam todo esse ecossistema e dizendo assim, galera, a gente tá aqui, a gente tá levando informação para fora, a gente quer compartilhar. A gente acredita que compartilhar o conhecimento automaticamente a gente desenvolve, né? Compartilhar o conhecimento a gente tá desenvolvendo o ecossistema como um todo, né? Então acho que esse que é o ponto. E a gente tem essa pegada, só a gente precisa das pessoas certas para poder nos ajudar a organizar essas informações e começar a levar para fora. Então é um movimento muito grande, a gente viu as plataformas de investimento que deram um salto com isso, né? A XP Investimento eu acho que é um dos melhores exemplos que tem aí para colocar isso na prática. Exato. Onde alimentou, onde educou o seu cliente, o cara que consumia o produto, ou às vezes a pessoa que nem sabia que precisava daquilo. Então eles iniciaram esse processo, esse braço de educar, de levar, de fazer cursos, e aí foi onde ele começou também a trazer para dentro do negócio dele pessoas qualificadas, pessoas realmente fit para o negócio deles. E aí a gente vai ajudando, né, nesse desenvolvimento do... A gente comenta muito, né? Pô, a gente pega hoje aqui os nossos arquitetos credenciados, os montadores, as indústrias, as transportadoras, agora as pessoas que vão fazer em volta desse braço educacional que a WePlan está desenvolvendo. Olha quantas pessoas de diversas áreas diferentes estão ligadas com a gente. Vamos trazer todo mundo para conversar, vamos compartilhar, vamos ver de que forma a gente consegue fortalecer o mercado e, com contrapartida, ajudar as pessoas, né? Perfeito, isso foi uma coisa que inclusive eu coloquei nas primeiras conversas que a gente teve sobre produzir conteúdo, ter a comunidade, fazer o podcast, que eu disse assim, Renan, vocês são os experts. A palavra tem que vir de vocês. Não faz sentido utilizar os métodos tradicionais e pagar alguém para se tornar um garoto propaganda de um conteúdo que vocês dominam. Então vai ser muito mais genuíno, muito mais verdadeiro, próximo, muito mais empático o expert falar sobre isso. E eu disse, todos vocês têm que se tornar um ator dentro da empresa, um produtor de conteúdo. E eles já vinham muito nessa pegada de fazer vídeo no Instagram, de entrar ao vivo, de entrar na live falando e tal. Então acho que isso tem um valor muito grande, porque se você tem essa pegada de saber ensinar, saber passar o conteúdo, se você tem essa paixão de passar o conteúdo adiante,
daquilo que você entende, eu acho que isso é um grande passo. E eu já disse assim que o pessoal que compõe o quadro da WePlan são todos professores das suas expertises. Então isso conta muito na hora de você conseguir criar uma base sólida de criação de conteúdo. Perfeito. E é bem isso, né? Pessoas conectam com pessoas. Então eu vou me conectar com o Diego, vou me conectar com o Renan, vou me conectar com toda a equipe da WePlan. Beleza, agora me conectei, e aí o que você tem a oferecer? E isso é muito forte, assim, tanto que, né, hoje, né, a visão que está se construindo é que toda empresa ela vai ser ou é, um certo nível, uma escola. Seja para formar e trabalhar os seus colaboradores, seja para compartilhar o que ela aprendeu até agora numa mentalidade de abundância. E isso é muito nobre, né, o que vocês fazem aqui dentro, porque vocês que estão na frente desse negócio têm essa mentalidade de realmente compartilhar. Eu não tenho a fórmula da Coca-Cola, nós estávamos conversando antes, né? Não é isso. Eu tenho uma comunidade que precisa evoluir. E eu vou ajudar e contribuir com essa comunidade, compartilhando o que eu estou aprendendo no meu dia a dia. E aí todo o ecossistema cresce. E é muito legal isso, porque a partir do momento que você como empresa, né, nós que como WePlan, a gente está aberto e a gente quer compartilhar esse conhecimento, automaticamente as pessoas que fazem parte do ecossistema se sentem em liberdade, elas se sentem motivadas de também compartilhar o que elas sabem. E, cara, a gente aprende muito com os nossos parceiros aqui, com as pessoas que estão em volta. Então é um ganha-ganha-ganha. Tá todo mundo contribuindo. Isso é muito legal. Perfeito, Renan. Assim, e a WePlan dar esse passo, né, de ter um braço educacional, de formar as pessoas que fazem parte desse ecossistema, é um grande diferencial. Não existe isso em outro lugar, pelo menos nas pesquisas que nós fizemos, não existe, né, outra empresa que faça isso que vocês fazem nessa área, né, nesse nicho que vocês estão atuando. E tem pesquisas, né, que elas apontam que as empresas elas precisam ter um líder de aprendizagem, precisam ter alguém dentro da organização que faça, né, que puxe à frente para que desenvolva as pessoas, desenvolva a organização como um todo. E as empresas que não tiverem isso estão fadadas, né, ao fracasso no futuro, porque é isso que gera conhecimento, é isso que impulsiona, que alavanca as empresas para que elas cresçam e elas se desenvolvam. Eu já ouvi várias histórias dentro de grandes empresas, em outros locais onde eu trabalhei, onde precisa fazer o onboarding de um profissional novo. E aí, muitas vezes, tirava o tempo de um outro profissional que estava ali trabalhando, seja na produção, seja o que ele estivesse fazendo, para ensinar essa pessoa. Aí o cara, às vezes, vinha, ficava 15 dias ali dentro e pulava fora. Então, aquele profissional que estava ali desprendendo o tempo dele para passar o conhecimento, acabou perdendo o tempo de produção dele. Então, isso fez com que várias indústrias, várias grandes empresas, não só indústrias, mas empresas que tivessem esse quadro grande que precisa ter pessoas novas entrando, criasse esse sistema de educação dentro da própria empresa deles. Então, em vez de tirar o tempo de um outro profissional que está lá trabalhando para ensinar o novo colaborador, não, peraí, tem um método. Ou no onboarding aqui na nossa empresa, parte desse método aqui, ó. Você vai assistir as videoaulas, vai ter algumas... Escutar todos os nossos podcasts. É por aí, sabe o que a gente fala. Cara, porque melhor conteúdo? Exato. A gente já produziu aí 47, 48 episódios. É isso aí. Os clientes que chegaram pelo podcast, eles fizeram o raio-x da empresa através do conteúdo que a gente produziu. Eles já vêm mais preparados. Né? Perfeito, quentes. Então, imagina para um colaborador, cara. Ele lê todas as pessoas dentro da empresa através do podcast. Eu entendo qual é o comportamento do Ismael, eu entendi qual é a pegada dele, eu entendi o que ele faz, eu entendi como que o Diego se comporta, o que ele contribui, eu entendi que o Renan é a pegada ali mais gestão, entendeu? Então, assim, olha como hoje a gente tem ferramentas. Olha como o conteúdo tá muito mais prático de ser produzido. Tá ali gratuito, né? Perfeito. Pra todo mundo. O conteúdo, ele tá cada vez mais barato, quase que de graça já hoje em dia. Ele está cada vez mais disponível e acessível para qualquer pessoa. Então essa lógica realmente que tu fala de compartilhamento, ela tem que ser, e ela é, querendo ou não, um diferencial nessa nova economia que a gente está vivendo.
As empresas com essa mentalidade estão crescendo muito mais, porque elas estão vivendo num mar azul de abundância, onde ela acredita que realmente tem espaço para todo mundo crescer. Diferente daquelas empresas que estão naquela mentalidade de escassez. Não posso compartilhar, porque senão meu concorrente se o cara vai... crescer lá, eu vou diminuir. Não, se o cara crescer lá, todo mundo vai crescer mais ainda. Teu segmento cresce, né? Exatamente. E o que tu trouxe, Diego, realmente dessa universidade corporativa, já era uma coisa forte e está cada vez mais, porque a gente sabe também, a gente vem da formação, da graduação formal, né, do ensino formal, graduação, pós-graduação, e a gente sabe que tem um gap. Tem um abismo, né, entre o que é passado em sala de aula e o que o mercado precisa. Então, as empresas já vinham percebendo isso também, e elas vinham implementando programas de educação corporativa para tentar diminuir esse gap. Mas como o Diego comentou, é caro, leva tempo, eu preciso tirar um especialista, essa pessoa daqui a pouco ela pode sair. Aí ainda tem aquela mentalidade que muitos têm, né? De, não, porque eu vou formar ela, vou capacitar ela para depois ela sair. Né? Mas se... Aí tem a frase do Peter Lynch, né? Do Peter Drucker, eu acho que ele fala o seguinte: se você acha que é caro formar uma pessoa, imagina não formá-la. Não capacitá-la. Imagina ela ficar 20 anos aqui na tua empresa e tu nunca ter formado ela. Né? Só que essa mentalidade de sair o conhecimento da empresa é algo mais novo. Antes a empresa olhava, vou para dentro, vou formar. E aí, claro, e toda essa bagagem que a gente traz, né, Silviane, de educação híbrida, de gravação, de uma plataforma, isso ajuda também a universidade corporativa. Agora, esse mercado de levar para fora é algo relativamente novo. Tanto que assim, vocês são consumidores de conteúdo também, de podcasts, né? Desde quando? Faz os últimos 2 anos, praticamente, que começou a bombar esses influenciadores digitais por aí, né? E trabalhavam o quê? Educação. Eu tô falando aqui de, sei lá, o Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Bruno Perini... E uma infinidade de outras empresas que começaram a ganhar espaço ali dentro. Perfeito. E foi essa uma das coisas que a gente mais, assim, levou em consideração que teria valor para nós, porque seriam 2 braços. Um que é a parte interna, onde a gente tem que treinar e capacitar o credenciado ou até mesmo o colaborador nosso. E o outro braço é o quê? É levar o conhecimento ao público geral. Então é onde a gente pode levar um curso, um workshop, alguma live que a gente faça, onde a gente possa levar o conhecimento para o público, para aquelas pessoas que podem se considerar concorrentes nossas, digamos assim, mas que eles também possam crescer, para que eles também possam evoluir. O propósito da WePlan como um todo é melhorar o mercado, é transformar o mercado. Tirar aquele conceito do concorrente, que a gente sempre fala muito aqui, de não, eu não vou abrir muito jogo, senão o cara vai usar isso. Não é. A gente está dividindo informação e vamos lá. Se fosse tão segredo assim, o meu negócio, que eu não pudesse abrir para os outros, então não tem assim, como é que eu diferencial competitivo? Diferencial barreira competitivo, de entrada. Né? Se eu for simplesmente abrir uma informação e o outro vai copiar o que eu estou fazendo, muito fácil, né? E vai abrir um negócio melhor que o meu, então o meu negócio não é tão disruptivo assim. Essa é a mentalidade de escassez que o Ricardo fala, que é criar paredes, criar limites. Você tem regiões, você não pode abrir informação, você tem reserva de conhecimento. Então, aquele cara, ele trabalha 50 anos vendendo móveis, ele morre com aquele conhecimento. Cara, que... Depois ele reclama, quando ele abre a própria empresa dele, que ele não acha profissional no mercado para contratar. Nós estávamos falando, né, antes nos bastidores sobre a falta de mão de obra que tem no mercado hoje. E aí também a gente vai aprendendo que, cara, se você simplesmente ficar de braço cruzado e achar que o mercado vai formar as pessoas para trabalhar na tua empresa ou que vão ajudar esse ecossistema no qual você faz parte crescer, infelizmente é uma doce ilusão, né? Você tem que também contribuir com o mercado com isso. E outra coisa que a gente já falou muito aqui também, que na prática a teoria é outra. Essa é a frase de parede. Essa frase que a gente do vai... nosso podcast. É incrível. É verdade. Total, assim, né, Silvia? E o que vocês têm feito, assim, o que vocês estão fazendo nesse projeto em especial da WePlan Educação, né? Vocês vão transbordar o conhecimento, né? E vai além dos limites da empresa. E pensem assim, quantas pessoas vocês vão atingir, quantas pessoas vão ter acesso à experiência de vocês, aquilo que vocês levaram anos para construir, né? É isso, vocês vão estar levando a experiência, o know-how de vocês
que seja para o concorrente, mas para muitas pessoas que vão ter esse acesso, né? E isso faz total diferença. Eu acho que esse é um ponto, assim, muito, muito importante para vocês, assim, e de vocês terem essa visão enquanto empresários, né? É isso que precisa ser construído. Perfeito. E eu acho que seria legal agora nos falar como é que a gente chegou, né, e conheceu também a Blend, como é que está sendo nosso trabalho. E assim, antes disso, né, é importante nós reforçar, né, Silviane, que assim, nossa experiência até então estava nessa educação formal. Nós precisávamos entender como é que funcionava essa educação informal que está surgindo. A gente comentou que nos últimos 2 anos está bombando e a gente está comprando curso por ali e aprendendo. Não precisa mais aprender com o professor aqui da esquina. Eu posso aprender com o cara que está maior do Brasil naquilo. E é sob demanda. Sob demanda, na hora que eu preciso. Perfeito. Então, a gente começou a entender isso. E aí, o que a gente fez, né? Ano passado, assim, a CVN, a gente foi comprando quase todas essas mentorias, cursos dessas principais empresas, desses principais influenciadores, para entender que método eles estão utilizando. Qual é a estratégia deles? Eles estão usando estratégias, sei lá, de metodologias ativas, de ensino híbrido, estão deixando a aprendizagem visível, eles estão colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem ou estão só vendendo curso? E assim, o que a gente descobriu assusta, né? E assim, 95% dos cursos que a gente encontra por ali são marqueteiros. É muito curso que é marqueteiro mesmo, sabe? Eles fazem um lançamento incrível, fazem um marketing incrível, só que aí tu entra lá, cara, você depende 100% de você aprender. Você precisa ter hábitos de estudo saudáveis, você precisa entender como você aprende, você já tem que ter uma maturidade, porque o curso por si só é feito por um especialista, o cara conhece muito sobre isso, só que muitas vezes ele não consegue transformar, ele não consegue realmente fazer com que aquele aluno que tem aquela dor, ele chegue na performance esperada que ele espera naquele curso, que ele está fazendo. Isso faz com que ele não tenha recorrência, né? Ele cria aquele curso, faz um curso, um único infoproduto, e aí depois não tem recorrência, ele não consegue mais vender. Por quê? Porque ele não transformou, né? As pessoas que compraram aquele produto não sentiram que aprenderam, né? Não sentiram. E aí perde total sentido. E aí a gente foi, né? Conhecemos aí todos esses expoentes de educação, a gente mergulhou nesse universo, assim, para desenvolver o nosso negócio, né? E aí a gente olha não só para aprendizagem, né? A gente olha para o negócio, para esse braço educacional. O que nós fizemos? Nós ajudamos qualquer empresa, qualquer negócio a desenvolver o seu braço educacional, olhando para o negócio, para o design da aprendizagem, que é isso que nós falávamos anteriormente, de colocar esse aluno no centro, né? E promover essa transformação. E ainda falamos depois de oferta, né? Então a gente entra aí nessa seara. Para quê? Para potencializar e tirar, né, de dentro das empresas esse conhecimento, fazer com que esse conhecimento transborde, que ele vá além, né? Que é a dinâmica que a gente está fazendo aqui com a Blenduca, com vocês. Vocês estão indo lá realmente no propósito, nos nossos valores. O que realmente a gente quer com isso? Qual que é o que vai sustentar a gente a longo prazo do propósito do braço educacional? Então, isso é genuíno, né? Isso tem força. E aí sim a gente começa a entrar nos métodos, fazer toda essa escala de produtos, do que ir direto ao ponto, né? Vamos criar um produto aqui, tá, mas qual que é o propósito por trás disso? Quem que vocês querem atingir? Tem uma estratégia, né, Renan? Então a gente consegue, né, acho que até seria legal comentar um pouquinho como é que tá a estratégia, né, de você nesse sentido, da Play Educação, que a gente já teve a oportunidade de construir boa parte dessa escada com vocês, né? Porque muitas vezes acontece isso que você falou. A gente vê o especialista, vê a empresa, não, vou começar lançando um curso assim. Legal, funciona, pode funcionar, pode dar muito certo. E assim, quando eu comento ali a maior parte do marqueteiro, às vezes não é nem por mal. Às vezes é o especialista que foi orientado dessa forma, ele é fantástico, ele tem um super conhecimento, só que tem um gap na passagem, sabe, na transformação. Então não é culpa muitas vezes do especialista, não é isso, mas é a forma que esse mercado veio se estruturando. Isso foi um espanto positivo da minha parte, porque eu também venho desse background técnico, tanto de programação, quanto eletrônica, quanto design. E a gente espera que pessoas tão técnicas queiram abraçar o mundo dizendo, nossa, eu sei tudo da parte técnica, então eu vou criar a melhor plataforma com a melhor tecnologia e vai ser infalível, enfim. E vocês foram totalmente pelo outro lado, que seria
a parte empática, a parte humana, a parte de considerar quem vai estar do outro lado da tela, considerar esses momentos, o híbrido, todas essas questões. Então foi um espanto positivo para mim, porque vocês estão focando justamente na dor e no pecado do mercado atual, que é deixar de lado o ser humano que está lá do outro lado, recebendo informação, e o sucesso dele aplicando essa informação. Eu acho que o que está ficando muito claro e está sendo muito positivo é que vocês têm essa clareza de dizer assim, tá, beleza, a plataforma lá educacional, o produto, enfim, cara, isso aí é só o meio. É só o meio de como a gente vai ler. Já virou commodity. Exatamente, isso é commodity. Cara, isso aí tem um monte de gente fazendo. Agora, tudo isso que vem antes, toda essa construção que a gente tá tendo no dia a dia, de realmente pensar, olhar pra dentro e dizer assim, cara, quem somos nós? O que a gente tá fazendo aqui? Né? Por que do braço educacional? Cara, vamos refletir um pouquinho. Vamos olhar lá pro nosso DNA, vamos olhar pros nossos valores, vamos olhar pra nossa missão, para aí sim a gente começar a construir. Então, isso te dá bases muito sólidas, né? Para te... E ali até está o teu diferencial. O seu diferencial no mercado que está crescendo muito, tem muita gente entrando nisso. Então, como é que você se diferencia nesse mercado? Sendo verdadeiro, realmente transformando as pessoas que estão chegando aí contigo. E para tudo isso, aí a gente traz essa bagagem agora da educação. Existe técnica, existe um método, né? Método perfeito. Tem como aprender. Perfeito. Entendeu? Tem como aplicar. Eu costumo dizer que a internet é o melhor experimento que a humanidade teve sobre abundância. Porque está aí, eu abro o YouTube e eu aprendo o que eu quiser. Se eu quiser virar piloto de Boeing 747, eu consigo me tornar um piloto de Boeing 747, pelo menos na teoria. Na prática, a teoria é outra. Então, mas é muita informação. E é por isso que eu quero trazer esse gancho, Ricardo, porque na internet tem muita informação, portanto, muita confusão. E o que uma metodologia e um estudo em cima dos métodos de ensino traz? Traz organização para a informação. Então, a gente sai de um ambiente de extrema confusão, que você tem que garimpar, criar o teu método de aprendizado e absorver aquilo, para um método estruturado com metodologia que daí casa com a propósito de vocês. Só dizer, o Ricardo respondeu de olho, mas justamente esse foi o ponto da gente ir atrás de uma empresa especializada e uma empresa que vai nos ajudar a organizar as informações. Porque, cara, quantas a gente falou aqui dentro, em reuniões, e aquilo vai ter aquela ansiedade, cara, a gente precisa dar start na Plano Educação, a gente precisa fazer curso, a gente precisa fazer... E a gente tem as informações todas aqui. Agora, como que a gente organiza, como que a gente aplica o método para fazer realmente as pessoas que estarem nos ouvindo, que estarem consumindo nossos conteúdos, aprendam de fato, cara. E nichado, porque é diferente de você... Qual é o começo, meio e fim? Perfeito. Aplicado a essa área, né? Eu também vejo muito dessa carência no mercado, que são conteúdos muito superficiais. Então, quando você quer, por exemplo, vendas para móveis planejados, cara, te desafia a procurar lá no YouTube, vai achar 2, 3 pessoas falando alguma coisa meio superficial. Então é interessante adentrar digamos assim, no âmago da empresa para entender qual é a missão dela e transformar isso no poder dela de forma educacional, né? E sempre com uma metodologia, acredito que isso que traz clareza para tanta informação que a gente tem aí, né? É exatamente, que às vezes a gente confunde, né, que a possibilidade de acessar a informação é igual ao conhecer aquilo. Isso não é verdade. Eu posso, né, ter acesso a qualquer informação hoje no YouTube, mas eu não quer dizer que eu conheço tudo aquilo. Tem um gap, tem um processo de aprendizagem para você sair desse acesso e para esse eu sei isso, eu conheço sobre isso. E tem métodos que mostram como a gente realmente aprende a levar esse conhecimento que está à disposição, sim, mas para algo que a gente consiga aplicar. E é isso que a gente traz como um grande diferencial também na Blenduca, não só no nosso método, que a gente vem aplicando na WePlan Educação, e por isso a gente tem certeza sim, que esse braço educacional da WePlan vai dar muito certo e vai potencializar ainda mais o produto principal, vamos dizer assim, hoje da WePlan, né, que é com os credenciados e tudo isso que vocês fazem hoje, porque isso potencializa. E aí o que a gente descobre, né, que através desse método que eu consigo realmente colocar o aluno no centro, eu consigo entender de uma forma empática, né, quais são as dores dele
e aí sim definir tarefas e objetivos para realmente ele atingir cada uma delas, aí sim levantando os conhecimentos necessários para daí nós chegarmos na melhor forma de organizar um curso. Porque muitas vezes essa lógica se inverte. O que a gente vê hoje no mercado. Eu vou fazer uma imersão, vou fazer um curso, ele vai ter 10 horas, vou passar tudo isso de conteúdo. Aí vai. Uma listona de conteúdo. Aí tu vai, compra o curso, e aí tu já cansa só de ver o tanto de coisa que tem. Né? Ou tu vai para a imersão com uma expectativa lá em cima, porque o marketing foi top, a oferta foi legal, tu comprou. Chega lá, é tanta informação que você não consegue aplicar nada. Não absorve nada. Não absorve. Então, aí que a gente traz metodologia para a gente conseguir realmente desenhar e inverter essa lógica. A gente sai do modelo onde eu primeiro, com a minha visão de especialista, eu estruturo como vai ser esse curso para eu mudar a lógica que o Johnny comentou. Vou mudar, vou colocar o aluno no centro, vou perceber o que ele precisa ser transformado, em que momento que ele está, para daí desenhar a melhor forma de entregar tudo o que ele precisa naquele momento. Aí eu vou falar como vai ser ofertado. Aí eu vou falar quantos dias, eu vou falar quantas horas. Aí eu vou desenhar a melhor oferta possível, dado o cenário que eu tenho. E é importante, sim, você trazer nessa questão do método, Ricardo, porque nós enquanto empresa, assim, a gente acredita, assim, muito no nosso método, mas também a gente acredita muito nas pessoas que estão por trás desse método aplicando. Então, algo que nós fizemos, assim, é primeiro conectar com a empresa, entender como as pessoas funcionam e como elas podem potencializar todo aquele conhecimento que elas têm em cima desse método que a gente aplica, entendeu? Então, o que a gente faz? A gente vai tirar tudo que está na cabeça do Renan, assim, vai espremer o cérebro dele, literalmente, para que a gente consiga trazer todo esse teu conhecimento ali aplicado, né, junto com esse método. E a gente respeita muito a essência da empresa e das pessoas, porque ninguém faz aquilo que não acredita. Exato. Rótulos, né? Rótulos. E eu acho que também é uma maneira, porque, como a gente estava falando, a internet tá aí. Então tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Só que a partir do momento, e aí voltando a nossa tecla lá, né, que na prática a teoria é outra, você aprender com quem fez acontecer na prática, que tem histórico, pô, vai vir aqui aprender sobre vendas de imóveis planejados com o Ismael. Bom, mas quem é o Ismael? Cara, o cara trabalha há 12 anos vendendo imóveis planejados. É a pessoa certa em aprender. Do que às vezes tu entrar na internet, tem uma pessoa que talvez nunca vendeu uma cozinha. Um curso aleatório. E tá dizendo assim, ó, vem aprender imóveis planejados comigo. Tá, mas pô, quem que é? Fez E a gente conheceu algum especialista de palco, né, durante exatamente. essa vida. E foi em palestra pra aprender, chegava lá, saía na metade da palestra, porque era um fracasso total. A pessoa dizendo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Tá, mas peraí, mano, no dia a dia não é assim que funciona. Ou melhor, tá, mas... Você nada. Tu fez isso? Cadê teus resultados? Cadê seus resultados, né? Então, é isso que a gente sempre fala. A gente tá no mercado aqui, a WePlan é novinha, né? A gente vai completar 2 anos agora. Mas que a gente tá nesse mercado... 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, né? Mas que a gente tá nesse mercado é mais de 10 anos. Fazendo isso na prática. Então, o que a gente quer trazer hoje para a WePlan Educação é organizar as informações, pegar tudo que a gente aprendeu ao longo dos 10 anos, que foi métodos que a gente testou e validou, porque deu resultado, e dizer assim, ó, vem aprender com nós aqui, porque... Eu me assustei esse dia atrás, fiz umas contas, já passo de 14 anos a minha, a minha trajetória dentro desse mercado. Então, se eu tô ingressando nesse mercado de imóveis planejados, é com você que eu quero aprender. Isso. Não é com quem tá ali, resolveu desenvolver um infoproduto e tá ali do lado, né? Nunca teve experiência, nunca teve essa prática do dia a dia de saber como as coisas acontecem, né? Além da teoria, como vocês mesmos muito bem falaram. Então... quando a gente conversou, nas primeiras conversas que a gente teve aqui, as primeiras reuniões, que o Renan, o pessoal expôs assim, a dor que eles estavam resolvendo no mercado. E dizendo também da expertise deles, de como eles resolvem isso e de quantos detalhezinhos mínimos existem ali até você conseguir a venda complexa, toda essa jornada com o cliente. Cara, me deu um certo medo no começo e eu disse assim, galera... Todo mundo tem. Eu disse assim, vocês precisam falar sobre isso. Vocês precisam falar o quanto antes, o máximo que vocês puderem, vocês têm muito a dizer para o mercado.
E daí foi essa inquietude nossa de achar um meio, um canal, que no caso foi o podcast, sentar e falar tudo como vocês conduzem, quais são as práticas. Sem entrelinhas, de forma transparente, porque é isso aí, a gente tem muita informação guardada, né, na nossa experiência, na nossa expertise. E eu percebi aqui que existia um baú raro, com muita informação, com muita coisa valiosa. A gente só precisava achar um meio correto, e agora a gente está encontrando então a metodologia correta para fazer isso. Então, acredito que já pode passar aí como é que está o andamento, em que etapa que a gente está do ePlan Educação. A gente está na toda a parte de estruturação, finalizamos aí a nossa escala de produtos, a gente olhar de uma forma macro, né, como que vai funcionar a nossa escala de produtos, no primeiro, segundo, terceiro até o final. E agora a gente já está partindo para a construção de um primeiro produto de lançamento. Então a gente começou lá com nosso posicionamento, nossos valores, entendendo, né, quem nós somos no mercado, né, onde é que a gente vai ser o primeiro a chegar. Construímos a escala de valores ali de produtos e agora a gente já está na formatação de um primeiro produto para um lançamento. Então em breve aí a gente já vai ter um evento agora no final de semana, no sábado, onde já vai fazer o lançamento desse produto. É um pré-lançamento. Então em breve a gente já vai estar com o primeiro produto lá da ePlan Educação. Isso aí. Aguardem mais novidades, então. Vem muita coisa boa aí, com certeza. Aquela pergunta, né? Você só trabalha ou produzem conteúdo também? Cara. A gente tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É incrível. Rapaz, a gente trabalha, produz conteúdo, grava aprende, podcast, vira aluno, grava podcast, faz cobrança, paga boleto. Eu já intimei o pessoal aqui da Blenduca para continuar produzindo conteúdo com a gente, porque os propósitos, eles casam muito. Então a gente queria primeiro agradecer o tempo que vocês destinaram aí para ajudar a produzir mais conteúdo justamente nessa área. E a gente quer também que vocês apresentem melhor a Blenduca, quais são as verticais que vocês trabalham, quais são as áreas de atuação, e também deixem os contatos aí da área comercial, se é direto com vocês ou não. Aproveitar aí o momento para expor o negócio de vocês, que é também um canal muito importante que a gente reserva aqui, um espaço que a gente reserva no podcast para justamente as empresas e os profissionais que vêm aqui conseguir e saber mostrar. Qual que é o sonho grande da Blenduca também. Exato. Gostaria de saber. A big picture. Então, né, também gostaria de agradecer aqui a vocês, né, por essa oportunidade, assim, ó, e sempre quando a gente está com pessoas, assim, como vocês, né, assim, que tem no DNA de vocês essa questão da inovação, né, da verdade, do propósito, do compromisso, assim, faz toda a diferença, a gente se conecta muito, então, muito obrigada, contem conosco sempre, né, para tudo que vocês precisarem, a gente está à disposição aí. A gente costuma dizer que o nosso sucesso é o sucesso dos nossos clientes. Quando a gente vê vocês prosperarem, né, é isso que brilha os nossos olhos, é isso que faz com que a gente, assim, acredite que nós estamos no caminho certo. Tá? Então, muito, muito obrigada mesmo. E a Blenduca, ela tem, né, aí no seu DNA, no seu propósito também, ajudar as empresas, apoiar as empresas que querem desenvolver o seu braço educacional, né? Tanto o especialista, o expert que quer compartilhar o seu conhecimento, que quer monetizar o seu conhecimento no digital, como as empresas que querem desenvolver esse braço educacional. Então, o nosso foco é esse, né? E é nisso, assim, que a gente vem se destacando, se desenvolvendo, né? Para o quê? Fazer com que os negócios prosperem a partir desse braço educacional e que as pessoas que querem de coração mesmo, né, compartilhar o seu conhecimento, que elas possam levar o seu conhecimento para o mundo. Da mesma forma, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento. É uma coisa que a gente ama fazer, então, por favor, qualquer momento é só nos convidar que a gente vai vir correndo para falar aqui com vocês sobre qualquer assunto, né? Ainda mais for sobre educação, aí sim, aí se empolga e vai longe. Né? Então, muito obrigado, né, por esse convite. E somando aqui sobre a questão desse sonho grande da Blenduca, a Blenduca é algo novo, a gente está construindo, né? A gente começou nesse serviço realmente de ajudar a estruturar um pouco melhor esse mercado informal de educação, seja pelo especialista, seja através das empresas, e levar realmente esse propósito de uma educação que transforma.
e levar essa visão, né, e essa essência nossa também para as empresas. Que é, compartilha o que você sabe. Tem muita gente, só vai agregar, muita gente vai crescer com isso. Então, isso está bem forte, né, pulsando na gente. Por hora, a gente, né, tá trabalhando nesse serviço de orientação, né? Mas a gente tem planos também de escalar cada vez mais, de aumentar, atingir mais pessoas. E como a gente pretende fazer isso? Através de produtos também educacionais, de plataformas que vão orientar as pessoas, através talvez até de serviços de execução, tendo uma fábrica, ajudando daqui a pouco a produzir conteúdos, a produzir, né, objetos educacionais com plataformas. Então a gente está realmente estruturando tudo isso, né, Silviane? E a gente está muito feliz com o que a gente veio construindo até agora, vendo realmente que tem um fit com o mercado e realmente tem essa dor latente de como estruturar meu método, como estruturar meu negócio digital, como fazer isso dar certo no longo prazo e não só num primeiro lançamento, né? Então, nossa missão está muito voltada realmente a isso. E a gente fica aí totalmente à disposição e como a Silviane falou, o que a gente mais quer aqui é que a WePlan Educação bombe, né? Vai bombar, e com conte certeza. conosco para o que precisar. Legal. Obrigado aí, Ricardo, Silviane. Obrigado. Obrigado mais uma vez aí. Eu preciso deixar uma frase aqui, cara. Encerra aí, Johnny, Eu sou o rei das frases. Eu quero fazer chave de ouro. Eu vou aí, ter então. um espaço na minha casa só com quadros de frases. Mas é assim, a gente tá falando aqui, pessoal, antes da gente encerrar, a gente tá falando de conhecimento, informação, cursos, infoproduto, enfim. Eu era um cara que tinha um certo preconceito com relação a cursos, comprar um curso e tal, porque realmente o mercado ele se aproveitou muito desse hype para vender desinformação até muitas vezes. Mas depois que eu paguei por certos conteúdos, eu aprendi uma coisa. O conhecimento ele é um passaporte para o futuro. Por quê? Cara, ele vai te transformar numa pessoa mais eficiente, ele vai te acelerar naquilo que você ia ficar patinando uma vida inteira. Então, para mim, o conhecimento é isso. E outra coisa que eu vou deixar uma frase que é mais impactante ainda, que é o seguinte: se você acha caro pagar por conhecimento, experimente a ignorância. Aí você vai entender o valor que você daria realmente para conhecer ou aprender aquilo, né? Então essa é uma frase que os produtores de conteúdo batem muito na tecla e eu, como consumidor de conteúdo, eu assino embaixo.